O Senhor é digno de toda adoração, todo louvor, toda honra e toda glória. Nós queremos nessa noite exaltar e glorificar o Seu nome. Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto, Pai, e perdoa, Senhor, as nossas falhas, para que o nosso culto, Senhor, seja um culto agradável diante dos Teus olhos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Obrigado, Senhor. No Salmo 146, se alguém puder abrir a palavra de Deus, no Salmo 146, nós vamos ler esses versículos do Salmo. Salmo 146. Se você puder abrir a sua Bíblia nesse Salmo, um Salmo que fala sobre a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Salmo 146, versículo 1, a partir do versículo 1 no Salmo 146, que vai dizer assim: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Amém? Vamos louvar então ao Senhor. Vamos chamar então o grupo de louvor para a gente louvar ao Senhor. A gente está em adoração. Louve ao Senhor, porque Ele é digno da nossa adoração. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu gostaria de pedir que a gente ficasse de pé nesse momento, para a gente dar início ao nosso momento de louvor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E como a gente sempre faz no nosso ministério, quando vai tocar, a gente gosta de sempre orar antes de começar a louvar. E eu queria chamar o irmão Paulo, que está lá fora, para orar aqui por nós. Irmão Paulo, fazer uma oração de abertura. Para que Deus venha abrir os nossos corações, para que a gente possa dar o nosso melhor para Ele nessa noite. Nosso querido e amado
exaltado, glorificado seja para sempre o teu santo e excelso nome. Entramos, ó Deus, na tua presença, com nossos corações gratos pelo privilégio de estarmos diante de ti para adorar, glorificar e enaltecer o teu santo nome. Deus, o teu povo está aqui, ó Deus, para te exaltar, para te adorar. O teu povo está aqui para buscar a tua presença e nós queremos, ó Deus, apresentar nossas vidas diante de ti. Pedir ao Senhor que venha perdoar os pecados que cometemos por obras, por palavras, por ação,
um filho seu. Esse é o nosso Deus, é um Deus que tem promessas na minha vida e na tua vida, irmão. Ele é o Deus de promessas. Ele é Deus de misericórdia, ele é Deus de milagres. Esse é o meu Deus, meu Deus. E não esquece que você é o Senhor, Senhor. Cadê meu amigo Lucas? Meu amigo Lucas. Sei que os teus olhos
a resposta que Deus quer de nós é que a gente louve. No meio das lutas, das tribulações, das dúvidas, quando a gente louva ao Senhor, Deus pode, nesse momento do louvor, libertar a gente dos nossos temores, né? Das nossas dúvidas e das nossas inquietações. Aproveite mesmo para louvar o Senhor. É muito bom. Então, nosso crânio, quem que? Nosso crânio, é isso? Vai estar louvando agora. Ah, desculpa. Pode vir. Está louvando mais um hino ao Senhor. A graça e a paz, amém? Hoje à noite eu não sei se todos sabem, mas hoje é o dia que se comemora o dia do pastor. Não é verdade? E eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra para o pastor antes de louvar. E queria que ele, ao chegar em casa, pudesse refletir mais a cada dia para nos ensinar. Que está em 2 Timóteo, versículo 3, do 14 ao 17. Que diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem chamado às vezes vai morar junto de um
vai ter ainda 2 momentos de agradecimento à vida do pastor, para a irmã Marisa agora, depois para a irmã Aurília. Mas chamar a irmã Marisa para dar uma palavra para o pastor e orar também pela vida dela. Um pouquinho emocionada, gente. Paz. Não é por causa do pastor, mas eu acho que quem tem chamado o hino veio ao nosso encontro, né, Felipe? Realmente não é fácil. E eu sei que não é fácil para ele também. Eu sei que nós que ficamos à parte, falamos ou reclamamos ou dizemos qualquer coisa, aquilo que queremos falar, mas realmente o chamado do Senhor é algo muito profundo. E a gente não pode fugir. Como Jonas, que foi um texto que o pastor pregou aqui um domingo. Aliás, a gente pode fugir, mas Deus vai nos buscar, né? Então, o chamado do Senhor é algo muito marcante na nossa vida. E eu louvo a Deus por isso. E todos aqueles que são chamados do Senhor, seja em qualquer idade, né, jovem demais, criança ou adolescente, deve dizer sim para o Senhor. Porque apesar de todas as lutas, é maravilhoso atender o chamado do Senhor, né? E nesse momento também eu queria, em nome da juventude, deixar um versículo da palavra do Senhor, que está escrito em Atos, no capítulo 20, no versículo 28, né? Que foi uma palavra do apóstolo ali, falou para os anciãos que estavam em Éfeso, que realmente assim, Deus e nós que somos a igreja do Senhor, possamos sempre orar pelas lideranças, orar pelos pastores, né? Não só o nosso, mas em geral de todas as igrejas, para o Senhor estar dando ânimo, coragem, força para eles prosseguirem, né? E que o Senhor possa fazer também, né? A palavra do Senhor diz aqui em Atos 20, 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo nos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Então, que o Senhor possa cuidar, né, da gente, mas possa cuidar também do Senhor, né, na vida com o Senhor Jesus. Né? Tem hora que a gente quer lançar tudo para o alto, mas nós não podemos fugir desse chamado que o Senhor nos fez. Né? E nós louvamos a Deus pela vida do Senhor. Né? Que Deus continue assim abençoando, fortalecendo no homem interior, dando entendimento, sabedoria, discernimento, né? E que a graça do Senhor, que o salmista diz que é melhor do que a vida, possa ser multiplicado na tua vida, em nome de Jesus. Seja aqui ou seja em qualquer lugar, que Deus possa multiplicar, graças a Deus, e te dê discernimento, entendimento em toda e qualquer postura ou posição que o Senhor venha tomar, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar, né, em nome de toda a juventude da nossa igreja. Amém. Obrigado e eu peço desculpa à igreja. Amém. Obrigado. É um desafio, né? É um desafio ser chamado por Deus, mas é bom. Esse é um desafio bom, né? Atender o chamado de Deus, né? Glória a Deus por aqueles que ousadamente, corajosamente atendem o chamado de Deus. É uma bênção, irmãos. Vou chamar a irmã Aurília. Nós vamos, irmã Aurília vai em nome de todos os departamentos da igreja também homenagear o pastor, agradecendo a sua vida. São vários departamentos, não dá para chamar todos, mas depois do culto você pode dar um abraço no pastor, tá bom? Cumprimentar ele, dar uma palavra de encorajamento e depois em seguida a irmã depois pode tirar uma oferta. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Então louvamos a Deus, porque hoje está sendo comemorado o dia do pastor.
Todas as igrejas hoje certamente estão louvando a Deus pela vida do pastor de cada igreja, né? E a gente sabe que a missão de ser pastor é uma missão muito espinhosa. Primeiro, não agrada a todo mundo, né, pastor? E segundo, precisa estar atento a tudo que acontece dentro da igreja. Então, realmente não é muito fácil. Mas eu quero deixar uma palavra, um versículo da palavra de Deus, muito conhecido para o pastor da nossa igreja. Está aqui no livro de Josué, capítulo 1, no verso 6 em diante, que diz assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de trazer, segundo toda a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Eu sei que o pastor tem enfrentado muitas lutas, dificuldades, mas em meio a essas lutas que ele vem enfrentando, muitos aqui na igreja sabem da luta que o pastor vem enfrentando, mas a luta não o abateu ao ponto de baixar a cabeça sobre a igreja. O pastor esteve sempre à frente da igreja, lutando aqui junto com os irmãos, e ele, como todos nós, carecemos de muita oração. Nós queremos aproveitar hoje o dia do pastor para pedir à igreja que reserve um tempinho para orar pelos pastores da igreja. Nós não temos apenas o pastor Josias, mas temos também o pastor Antônio, pastor Paulo, né? Tem outros pastores aqui na igreja. E antes de recolhermos os dízimos e as ofertas, eu gostaria de fazer uma oração pelos pastores. Pastor Josias, pastor Antônio, não sei se já saiu, acho que já saiu, né? Pastor Paulo já está terminando. A missionária também, que está terminando aí, para ver se ela foi emocionada aqui por causa do seu chamado de Deus para a obra. Amém? Queria convidar a igreja a colocar-se de pé. Nós vamos pedir para Deus abençoar. Eu acho que não tem presente melhor para a vida de um ser humano receber uma oração. Não é, irmãos? É um presente muito bom. E Deus colocou isso no meu coração e eu quero orar pelos pastores dessa igreja e, em primeiro plano, o pastor Josias, que tem enfrentado aqui essa luta junto conosco. Vamos ajudar o pastor Josias, orando por ele, ajudando aqui na casa do Senhor. E Deus, com certeza, vai nos abençoar. Amém? Vamos orar? Fechar os olhos. Senhor, nós te bendizemos e exaltamos o teu nome, na beleza da tua santidade. Na noite deste dia, quando o Senhor nos proporciona a graça de poder estarmos de pé agora, orando em favor da vida dos teus filhos, a quem o Senhor convocou para uma grande missão nesta terra. Quero, em particular, suplicar a Ti pela vida do pastor Josias, que mesmo enfrentando lutas nesses últimos dias na terra, o Senhor não o tem desamparado, o Senhor o tem fortalecido, o Senhor o tem sustentado. E nós queremos suplicar a Ti, ó Pai, que o Senhor continue derramando a Sua graça soberana sobre a vida do pastor Josias, para que ele possa, na Tua graça, na força do Teu poder, na compreensão das Tuas palavras, Senhor, estar de pé, conduzindo este rebanho a triunfo. O Senhor tem honrado a vida deste homem, o Senhor tem colocado em suas mãos esta responsabilidade estreita, fina e espinhosa. E o
Senhor possa a cada dia fazê-lo atentar para esta verdade. É um prêmio difícil, o prêmio de liderar, mas o Senhor tem concedido isso ao seu filho e tem contemplado a obra das suas mãos. Que o Senhor possa colocar no seu coração o desejo mais intenso de estar, Senhor, fazendo a tua vontade. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, não sabemos o que falta na sua vida, mas o Senhor sabe. Então o Senhor completa o que falta, faz o coração do teu filho encher-se de alegria. Vem derramar da tua graça, da tua misericórdia, da tua compaixão. Passa diante da tua igreja, pois eu creio, meu Deus, que a tua igreja, estando bem, certamente o teu filho estará bem, porque o Senhor tem assim contemplado o desejo do seu coração de abraçar esta causa. Ser pastor, nós sabemos, ó Pai, que é algo fino, estreito e muito profundo, e requer renúncia de muitas coisas, e pedimos que, se há ainda necessidade de alguma renúncia na vida do teu filho, que o Senhor possa trazê-lo consciente da verdade do Senhor. Faz por ele, faz, Senhor, para o louvor da tua glória. Quebra todo laço contrário, desfaz toda a cadeia que no oculto certamente se forma. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que quebra, eu sei que o Senhor é o Deus que anula os planos do inferno para dar vitória aos seus. Toma o teu filho, renova as suas forças, alegra o seu coração, prepara-o para a obra dos últimos dias, uma obra estreita e profunda. Eu tenho convicção plena de que o teu filho já compreendeu que não pode arredar o pé da causa que o Senhor colocou nas suas mãos. O Senhor deu, o Senhor convocou, o Senhor tem dito, faça, e certamente o teu filho fará. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, vem uni-lo das tuas armaduras, vem cheio da tua paz, tudo para o louvor da tua glória. Semelhantemente os demais pastores desta igreja missionária, vem cobrir com o teu manto de proteção. Eu sei que o Senhor está preparando planos para conduzir os teus filhos a levar o teu povo, Senhor, a triunfo. Toma nas tuas mãos agora esta igreja, este povo, e em especial a vida do pastor Josias, em nome de Jesus e para a glória do nome do Senhor. Amém, irmãos? Ainda de pé, eu gostaria de apresentar ao Senhor os dízimos e as ofertas, pedir que os irmãos abram os seus corações nesta noite para dizimar e ofertar, porque quando você dizima, quando você oferta, você está honrando a Deus, está cumprindo o seu mandato, pois está na sua palavra. Nós estamos aí com uma campanha que foi lançada há pouco menos de um mês, e a campanha do metro está lá no mural. Os irmãos, em nome de Jesus, sejam nos tocados pelo Senhor para escrever o seu nome ali nos quadrinhos. É R$10 cada quadrinho. Esse dinheiro, essa renda é para a reforma, a construção que está sendo feita aí. Começa amanhã, né, irmão Geraldo? Amanhã já começa aí a reforma e vai precisar de dinheiro, porque a gente pensa que o material tá tudo certo, de repente precisa muito mais, não é assim? Mas nós, eu e vocês, somos responsáveis para fazer esta obra aí ser feita. Você vai passar e vai dizer: eu participei desta causa. Amém? E agora abre o seu coração para dizimar e ofertar. Deus vai abençoar a sua vida. Feche os seus olhos nesse momento. O que é que está acontecendo na sua casa? Quais são os problemas que você vem enfrentando? Como está a sua vida financeira? E a sua saúde, como é que está? E você, como é que está com Deus? Como é que está o teu coração com o Senhor? Faz uma reflexão nesta noite. Alguma coisa que você tem entristecido o Espírito Santo de Deus, você está tendo agora a oportunidade de dizer: Senhor, eu tenho feito assim, 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 mas me perdoa, me ajuda, me fortalece, para que eu possa estar na tua casa, Senhor, levando uma vida de santificação, uma vida de renúncia, de desejo de te servir com lealdade. Converse com o Senhor, não deixe para amanhã, não permaneça fazendo as mesmas coisas. Deus lhe conhece, no seu deitar, no seu levantar, no seu agir. Então ninguém se esconde de Deus. Abra o seu coração nesta hora, não deixe para abrir apenas um momento difícil. A gente tem que abrir agora quando tudo está bem. Mostre para o Senhor a sua casa, sua luta, sua dificuldade, sua família. Os problemas são intensos na vida de muita gente, mas quando a gente coloca nas mãos do Senhor, eles se desfazem.
Creiam nisto nesta noite. Querido Deus, nesta hora nós estamos apresentando a Ti a Tua igreja e pedindo que o Senhor estenda a Sua mão santa sobre cada um dos Seus filhos e com eles as suas famílias. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, derrama a Tua graça sobre a Tua igreja, enche o coração do Teu povo de alegria, de esperança. Senhor, ajuda o Teu povo a trilhar este caminho espinhoso, mas que vale a pena, Senhor, Te servir. Senhor querido e santo, Deus Todo-Poderoso, cobre com o Teu manto de proteção esta igreja, Senhor, e esta vida que o Senhor está me mostrando, que está trilhando por caminhos, Senhor, que não provém de Ti, mas que vem à Tua casa, Senhor, e até participa. Deus, tem misericórdia desta vida. Coloca nesta noite, Senhor, um desejo de arrependimento neste coração. O Senhor sabe quem é esta pessoa, e esta pessoa está sabendo que Tu estás falando agora, Senhor. Trata com esta pessoa neste momento. Faz algo novo acontecer, pois eu sei que o Senhor ama com um amor intenso. O amor do Senhor excede todo entendimento humano. É a Sua misericórdia que tem nos alcançado, e eu sei que ela continuará alcançando esta igreja. Deus amado, recebe agora os dízimos e as ofertas que serão trazidas à Tua casa para mantê-la. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, supre as necessidades do Teu povo, livra o Teu povo das enfermidades e de toda espécie de preocupação. Cobre o Teu povo com o Teu manto de proteção, e no Teu nome nós repreendemos as ações do gafanhoto migrador. Pai querido e santo, recebe os dízimos e as ofertas, aceita como aroma suave as Tuas narinas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O irmão Ponché vai louvar o Senhor, e os irmãos trazem os seus dízimos e as suas ofertas.
Irmãos, aquele papelzinho amarelo que a irmã Aurília falou, é aqueles quadradinhos. Quem não entender aquilo, é que cada quadradinho é 1 metro quadrado, entendeu? Dessa área aqui de estacionamento. Então, quando a gente completar todos os quadradinhos, a gente vai ter condição de terminar a obra, né? Então, a gente está pela fé, começando amanhã. Aí, se você puder realmente ajudar com algum quadradinho, aí você procura o irmão Geraldo, ou o irmão Moisés, ou a mim, ou ao pastor, e pode ofertar o seu quadradinho para a gente, que a gente está arrecadando, amém? Graças a Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu estava ali sentado no meu cantinho, nem estava mais esperando a oportunidade, mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E como eu já tinha procurado versos em Provérbios para o dia do pastor, Provérbios 27, o versos 23, eu queria deixar esses versos em Provérbios para o pastor Josias, pastor Antônio e mais outros pastores que se encontram conosco, e dizer que o ministério não é fácil não, é difícil, todo mundo conhece, né? A dificuldade é grande porque até dentro da igreja, nós que somos convertidos, às vezes não compreendemos, né, a situação do pastor. Imagine as pessoas lá fora, que não tem nem conhecimento do que é a igreja do Senhor. Diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o teu gado. Aqui não sei se é Salomão que escreveu esse provérbio, ele adverte, né, aos pastores a conhecer o estado das suas ovelhas, daqueles que Deus colocou debaixo da sua responsabilidade, e manda colocar o seu coração, né, sobre essas pessoas. E é difícil, amados irmãos, principalmente para as pessoas lá fora, compreenderem como é o trabalho do pastor, porque as pessoas acham que igreja é uma empresa e que pastor é um gestor, né, que trabalha com o dinheiro das pessoas. E eu encontrei aqui uma folhinha que ele faz uma diferença entre gestor e pastor. Diz: gestor cuida de coisas, pastor cuida de ovelhas. Gestor visita obras, pastor visita ovelhas. Gestor administra os negócios, pastor alimenta as ovelhas. Gestor comanda de sua mesa, pastor se envolve com as suas ovelhas. Gestor cheira a gabinete, pastor cheira a ovelha. Gestor manda nos comandados, pastor serve as ovelhas. Gestor possui segurança, pastor protege as ovelhas. Gestor consulta o número do cadastro, pastor conhece as ovelhas pelo nome. Gestor espera o resultado, pastor vai em busca de ovelhas e a carrega nos ombros. Gestor pune, pastor corrige as ovelhas. Gestor demite, pastor restaura as ovelhas. Gestor dá treinamento para os liderados, pastor guia as ovelhas. Gestor tem metas, pastor tem propósitos. Gestor busca o topo, pastor caminha nos vales. Gestor usa apenas a técnica acadêmica, pastor usa a experiência dos desertos, dos vales. Gestor é formado, pastor é chamado. Gestor assina papéis, pastor cumpre o seu papel. Gestor gasta tempo e recursos com a manutenção do posto, pastor investe na oração. Gestor constrói prédios, pastor edifica vidas. Gestor paga contas, pastor paga o preço. Gestor é temido, pastor é amado. Gestor pode até possuir igreja, mas o pastor é dado à igreja. Gestor é chefe, pastor é amigo. Gestor é bajulado, pastor é honrado. Gestor passa, pastor fica na memória. Gestor vive regaladamente, pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? E eu deixo essa passagem aqui, amados irmãos, porque todos nós sabemos, principalmente
principalmente o pastor Josias, a luta e a dificuldade que é ser pastor. Ele, mais do que ninguém aqui, sabe a dificuldade do que é ser pastor. E tudo isso aqui foi aquilo que eu queria passar realmente, porque eu ficava pensando, qual a diferença que a gente pode expressar para a igreja tomar conhecimento do que é um gestor, do que o mundo aí acha, que o mundo acha que pastor é gestor. A diferença entre pastor e gestor. E aqui nós vemos, né, que temos grande diferença, que realmente o pastor ama a sua ovelha, o gestor não. O gestor, ele ama apenas o seu negócio. Amém? Que Deus abençoe a todos, abençoe o pastor Josias e a cada dia mais dê força e sabedoria nessa caminhada. Amém, pastor Josias? Esse é o que eu queria passar em nome de todos os senhores da nossa igreja. Amém. Eu estou um pouquinho nervoso porque é normal. Eu achei tão bonito, a gente podia botar no quadro ali para a gente ler de novo. Porque assim, isso tem a ver com o nosso chamado, com a nossa vida ministerial, né? Os valores que a igreja tem são valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus não são os valores do mundo. De vez em quando é bom lembrar isso, né? É bom a gente lembrar isso. A gente vai para a mensagem e você vai ficar para o próximo vídeo que a gente vai fazer escalinha. Irmã, vamos chamar então a missionária Josete, que vai. A irmã Josete. E a gente vai orar por ela, ela vai trazer a palavra dessa noite. Senhor, muito obrigado, Pai, porque a gente está aqui, porque a gente pode estar aqui, porque a gente pode te louvar, porque a gente pode agradecer teu nome, porque a gente pode, Senhor Deus, ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. Isso realmente, Senhor, nós queremos agradecer muito, Pai, por conta disso. Pelo privilégio de poder vir à tua casa, quando muitos não valorizam isso. Obrigado, Senhor. Colocamos a vida da tua serva Josete nas tuas mãos. Cuida do seu coração, trabalha na sua mente, na sua alma, sustenta a tua vida, usa a tua serva como teu instrumento precioso para a tua igreja. Dê sabedoria, tranquilidade, força, que o Senhor possa estar usando ela não só hoje, mas sempre. Assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. A paz, irmãos, amém? Tá, obrigada. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Romanos, capítulo 4. Quero dizer a Marisa que não foi só você que se identificou com esse hino, não. Ele também mexeu um pouquinho comigo. Fala do chamado, né? E aí mexe um pouco com a nossa estrutura. Mas vamos para o que interessa nessa noite, aquilo que Deus deseja compartilhar conosco, falar ao nosso coração. Lá no livro de Romanos, capítulo 4, e eu convido a igreja a se colocar de pé para a gente fazer a leitura da palavra. Romanos, capítulo 4, verso 18 ao 22. Se houver alguém sem Bíblia do seu lado, compartilhe com ele. Amém? Vamos todos colocar de pé em reverência, não a mim, mas a palavra de Deus. Romanos 4, 18 ao 22 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Amém, os amados, podem se assentar. Nós vamos falar um pouquinho de algo que mexe sempre conosco e que faz parte da nossa vida. É uma palavrinha tão pequena, mas que ela é bem utilizada. É a palavra fé. E aí eu trouxe exatamente em cima desse texto, depois nós voltaremos para ele. Mas eu quero poder falar com vocês nessa noite sobre fé. Muitas vezes
das coisas que não aparecem. E aí quando a gente olha para esse texto, a gente percebe o quê? Que havia algo em comum naqueles heróis da fé. Era exatamente o que eles fizeram. Eles puseram em Deus a sua confiança e a sua fé exclusivamente em Deus. Apesar de todos os sofrimentos e dificuldades, eles triunfaram porque creram em Deus. Fé, irmãos, é aderir às promessas de Deus, é confiar na palavra de Deus e permanecer fiel ao Filho de Deus. Todos estes homens que a gente falou nessa noite, dos heróis da fé, a gente vai lembrar de Moisés, de Enoque, de Noé, de Sara, de Abraão, que está tudo lá no livro de Hebreus, capítulo 11, na galeria da fé. Vamos ver também José, Jacó, mas todos esses experimentaram exatamente o favor de Deus por causa da fé que eles obtiveram nele. Pela fé eles foram reconhecidos por Deus e pelo seu povo. Fé, irmãos, tinha a ver exatamente com confiança. E eu quero ilustrar para vocês e trazer para vocês uma história que exatamente ilustra um pouco sobre fé ter a ver com confiança. Um homem esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara, que ficava na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos, e em seguida atravessou andando sobre o cabo de aço, foi e voltou. A multidão aplaudiu, todos entusiasmados, mas aproximando-se dele uma senhora que estava no meio do povo, aquele homem pergunta para ela: a senhora acredita que eu consiga atravessar novamente? E ela respondeu: claro. Respondeu a mulher, entusiasmada. E aí novamente aquele homem pergunta: eu conseguiria atravessar levando um carrinho de mão? E aí aquela mulher disse: tenho certeza que sim. Observe, irmãos, que a mulher acredita. A senhora acredita. E ele novamente pergunta: a senhora acredita que eu posso então levar uma pessoa, obrigada, amada, dentro de um carrinho? E aquela mulher disse: claro que sim. Então aquele homem olhou para aquela senhora e disse: por favor, entre no carrinho. E aí ela disse: de jeito nenhum, o Senhor está louco? Muitas das vezes nós dizemos que temos fé, que confiamos, mas na hora das circunstâncias parece que a gente paralisa e diz que não vai dar. E foi exatamente nessa cena, porque sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. A fé, irmãos, é a confiança focalizada na pessoa de Jesus, que existe e busca um relacionamento pessoal conosco. Deus nos ama, mas não está desinteressado. Em vez disso, Ele recompensa aqueles que o buscam com diligência. Quando estamos dispostos a aceitar o que a palavra nos manda, aquilo que Deus está nos dizendo como resposta a essa aceitação, nós nos esforçamos para quê? Para experimentarmos esse relacionamento com Ele. E aí começamos a viver uma vida de fé. Jesus, em Lucas 17, 6, disse: se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Fé, irmãos, verdadeira, alguém já definiu que a fé verdadeira é criada em mim pelo Espírito Santo por meio do Evangelho. Se eu fosse nessa noite perguntar a alguns de vocês, cada um de nós teria uma experiência para dizer porque teve fé em algo. Um milagre pode acontecer porque houve fé, houve uma ação da sua parte para com Deus. Você creu naquele Deus que poderia realizar o milagre. E a fé, portanto, ela se irradia exatamente do interior do homem, onde a esperança reside
vezes nós estamos assim. O Senhor dá ordem e comanda, o Senhor disse: vem, Pedro. Pedro foi, mas quando Pedro percebeu que estava ao seu redor, o vento começou a ter medo. Começou a gerar dúvida no coração de Pedro, começou a não confiar. Mas quem era que estava dizendo? Qual era a voz que estava chamando Pedro? Era Jesus, aquele que faz milagre, aquele que andou sobre as águas, aquele que muitas das vezes estava entre eles, que estava chamando a Pedro. Não era qualquer pessoa. Mas muitas das vezes nós estamos assim. O Senhor diz: vem. Mas quando nos deparamos com as circunstâncias, gera dúvida, gera um medo, e aí nós chegamos ao naufragar. Mas não tenha medo, porque Jesus fará o que ele fez com Pedro. Vai segurar na mão dele para que ele não se afogue, para que ele não naufrague. E aí, irmãos, a fé, ela nos capacita a nos arriscarmos. Muitas das vezes nós vamos ter que nos arriscarmos. A fé é crer naquilo que não vemos, e crer é agir pela fé. Mas ainda eu quero me deter em algo nessa noite com vocês. Quero exatamente destacar sobre a fé e compartilhar com vocês algo que me chamou a atenção, que o Espírito Santo me levou a refletir, que é exatamente o texto que eu li com vocês no início de Romanos 4. Mas eu quero que você abra Gênesis. Eu quero encher o teu coração nesta noite e fazer você sair daqui da mesma forma que o Senhor pode encher o meu coração da fé dele. E em Gênesis capítulo 15, eu quero que você abra sua Bíblia, se possível. Nós vamos passear nessa noite, porque falar de fé eu quero comprovar na palavra. Gênesis 15, do verso 1 ao 6, fala exatamente de um homem. E quando a gente olha para a história desse homem, a vida desse homem, nos deparamos que havia uma promessa, mas havia impossibilidade. E havia o quê? Improvável. Algo que não poderia acontecer. Existia um Deus que fez uma promessa, mas parecia que o milagre não tinha como acontecer. O tempo já havia passado. E como é que aquela promessa poderia se cumprir na vida daquele homem, considerado o pai da fé? É exatamente o que está em Gênesis capítulo 1, Gênesis 15, do 1 ao 6, que diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Mas respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, mas o Damasceno é Eliezer. Mas disse mais Abrão: a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e lhe disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua descendência, a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. É a palavra, irmãos, quem vai gerar fé no meio do seu coração. Em Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus nos chama a ver que pela fé o milagre acontece. E aí eu quero que você agora passe os capítulos adiante e vá para o capítulo 18, do verso 1 ao 3, o texto vai dizer: mas apareceu Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia, e levantou os olhos, olhou, e eis que um homem
da fé. A vida de fé, irmãos, é uma vida de risco, de dar passos em direção ao desconhecido, quando não há nada sólido diante dos meus olhos e dos teus olhos, simplesmente uma ordem de Deus. A fé pode nos capacitar a nos arriscarmos e podemos até suportar longos períodos de incerteza, mas a fé nos assegura que a ordem de Deus se baseia nos seus propósitos eternos. Creia, meu irmão, nas promessas, creia naquilo que Deus te falou, creia porque é eterno os propósitos de Deus, creia porque o Deus que faz a promessa, Ele ainda cumpre, independente das circunstâncias, se o tempo já passou. E quando a gente olha para a história de Abraão, a gente pode ver que no capítulo 21, o Senhor visitou Sara. No capítulo 21, a promessa se cumpriu. Agora surge o herdeiro de Abraão, chamado agora Isaac. O que acontecia agora na vida deles? Isaac significava riso. E aí é como se eu pudesse trazer para vocês uma cena que é como se Abraão e Sara olhassem para aquela criança e pudessem dizer aquilo que era impossível. Está nos trazendo riso, porque o Deus que fez a promessa lá atrás cumpriu hoje, mesmo na nossa velhice. Era poder Abraão e Sara olhar para aquela criança e rir, porque o Deus que havia feito a promessa estava cumprida aquela promessa. E através de Isaac, Deus iria trazer muitas outras gerações na história do seu povo. É assim na nossa vida, porque a fé, ela capacitou Sara, e podemos ver um exemplo muito encorajador, pois quando Sara ouviu pela primeira vez, ela duvidou e riu. Mas as incertezas iniciais, irmãos, foram vencidas, porque a fé entrou em ação, capacitou o útero daquela mulher que estava, aquele útero morto, fez ganhar vitalidade para gerar seu filho. Sabe quem faz isso? É o nosso Deus, é o Deus de milagre, é o Deus que está aqui essa noite, é o Deus que deixou essa palavra para mim e você crer que Ele ainda é o mesmo e que Ele não mudou, que pode pegar o ventre de uma mulher no estado que estava em sua velhice e mudar e fazer que aquele casal houvesse prazer novamente e gerasse um filho. Isso é que é Deus, meu irmão, um Deus que não precisa de que o tempo mude as circunstâncias, porque Ele não trabalha com isso, porque Ele é o Deus do tempo. Ele muda as coisas para que o nome dele seja glorificado. Ele usa os sofrimentos para glorificar o seu nome. Ele usa as adversidades para trabalhar na minha e na sua vida. Esse é o Deus da fé, esse é o Deus que não muda, e Ele pode fazer isso na vida de Abraão e Sara. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que muitas das vezes nós somos tomados e derrotados pelas crenças iniciais, e parte da nossa personalidade parece que às vezes está amortecida e murcha, mas a fé, ela pode ser restaurada nessa noite no meio do teu coração. Pode nessa noite você sair daqui com a sua fé renovada e crendo ainda quando você chega na sua casa e você vê o seu filho drogado e você acha que nunca vai mudar. Olhe para o Senhor da fé, olhe para o Deus de milagre, porque Ele ainda é o mesmo e Ele não mudou. Ele continua a salvar e transformar vidas. É você olhar para o seu lar e perceber uma família destruída, mas crer no Deus que ainda pode mudar as coisas. Porque, irmãos, eu não posso pregar para vocês algo que eu não creio. E o que eu estou pregando é porque eu creio nisso aqui. Eu me deparei com um adolescente que chegou para mim a semana passada e me fez a seguinte pergunta: e se a gente estiver adorando a um Deus que não existe? E será que tudo que os evangélicos no mundo inteiro andam crendo, será que Deus existe? Será que é real? E aí o que eu respondi a ele foi: olha, eu vou te responder com base no que eu creio. Eu creio no que essa palavra diz, e ela é fé. Eu creio nela porque ela é fé. E sabe o que mais? A razão, ela vai parar aqui, mas a fé, ela prossegue. Sabe o que eu posso dizer mais? E eu pude testemunhar naquela noite para aquele adolescente, é que naquela semana eu havia orado por algo a Deus e que ninguém sabia. E quando passou a semana, o que eu estava precisando da parte de Deus chegou. E aí, Deus existe ou não? Foi a minha palavra para aquele adolescente. Deus é real ou não? Será que Deus não pode mudar ainda as coisas? Será que Deus ainda não pode fazer milagres? Pode, mas muitas das vezes esse mundo que nós estamos legalizando
está morta. Eu quero concluir dizendo a vocês que aquilo que é loucura para o mundo é crermos nesta palavra, é afirmarmos a existência de um Deus que nos ama tanto e que deu o seu único filho por nós naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é loucura para o mundo. É loucura para o mundo estarmos aqui essa noite levantando as mãos e fechando os olhos, mas não temos nenhuma imagem para que a gente possa ter como referencial. Mas temos um Deus, porque conhecemos através dessa palavra. E é esta palavra que vai gerar fé no meu e no teu coração. Porque no momento que houver descrença na minha e na sua vida, sabe para onde eu mando você correr? É para essa palavra. Porque ela vai te trazer vida e vida em abundância. Sabe o que mais eu posso deixar para você nessa noite? É que a fé ela nos capacita a olhar para o futuro, o qual nos é desconhecido. Mas mesmo assim, está garantido por Deus. É a nossa vida eterna. É a nova Jerusalém. É poder estar naquele grande dia quando Apocalipse diz que de toda a tribo, povo, língua e nação estarão diante dele. Isso é fé, irmãos. É fé. É somente crer nisso aqui, nada mais. Porque eu não tenho como trazer para você uma imagem de escultura, nem muito menos colocar uma cruz com Deus morto, porque Ele não está mais lá. Ele já ressuscitou no terceiro dia para dar vida a mim e a você. E eu continuo crendo nesta palavra que me diz que há um futuro reservado para mim, ainda que aqui não esteja tão bom, mas Ele me garante um futuro na eternidade com Ele, muito melhor do que me espera aqui. Aqui Deus pode te dar casa, pode te dar um casamento, pode te dar uma família, pode te dar uma boa promoção, um bom emprego, mas isso aqui vai te dar algo que o homem não vai te dar, que o dinheiro não vai te dar. E é exatamente fé. Porque a partir do momento que eu me rendo a Jesus, é fé, é crer que Ele existe, é crer quando a palavra diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É fé, irmãos. É fé, porque eu e você não chegamos a ver Jesus padecendo naquela cruz, mas esta palavra me garante que Ele padeceu naquela cruz, mas ressuscitou. É fé, é crer no que está aqui e caminhar com Jesus, é andar dentro desta palavra, é viver esta fé que está aqui. E é isso que eu queria deixar o coração de vocês, encerrar e convidar vocês a colocar de pé. E eu quero citar para vocês um cântico que diz exatamente assim: pela fé eu posso clamar, pela fé eu posso enxergar, pela fé eu posso tocar. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim, porque eu estou firmado em Cristo para sempre. Eu tenho a luz em mim. Pela fé eu posso mudar, pela fé eu posso alcançar, pela fé eu posso viver. Oremos ao Senhor nesta noite. Vamos dar as mãos e fechar os corredores. Tenha. Vamos dar as mãos, vamos fechar os corredores. Não posso também deixar de dizer a você que está aqui essa noite, que ainda não teve encontro com Jesus, ou que esteja afastado. Você ouviu a palavra nesta noite, e o Senhor te dá uma oportunidade. Você simplesmente só precisa crer que Ele é real. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai, nós queremos louvar a Ti nessa noite. Nós queremos render graças a Ti neste lugar, porque a Tua palavra, ela gera em nós isso. É a Tua palavra, Deus, é ouvir a Tua palavra que gera em nós a fé. E eu quero
irmã Bianca, quem é? Você quer vir aqui à frente ou prefere? Pode ser aí? Tá certo. Vou pedir uma oração por ela, que ela hoje quer renovar a sua fé, a sua aliança com o Senhor. Amém. Mais alguém gostaria de renovar a sua fé com o Senhor nessa noite? Pode dar um sinal da sua mão. Então vamos orar pela irmã Bianca, que está voltando aos caminhos do Senhor. Amém? Irmã, muito obrigado. Senhor, obrigado, Senhor, pela vida dela, Senhor, da irmã Bianca, que veio publicamente pedir, diante da tua igreja, diante de ti, Senhor, a renovação da tua aliança, Senhor. A gente sabe, Senhor, que nós não somos fiéis totalmente à tua aliança, mas tu és fiéis a ela, Senhor. Porque o Senhor fez uma aliança com Israel e fez uma aliança conosco. E por causa dessa aliança, Senhor, o nosso pacto não é quebrado. E queremos agradecer, Senhor, pela tua serva que veio na tua casa colocar diante de ti essa renovação. Queremos agradecer. Cuida dela nos teus caminhos. Firma ela nos teus passos, para que ela nunca mais deixe de te servir. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente está encerrando o culto. Tem alguns avisos para dar para vocês. Primeiro, que amanhã à noite a gente terá uma reunião do departamento infantil às 19h30 aqui na igreja. Então, se você faz parte do departamento infantil, amanhã às 19h30 é a reunião do departamento infantil. E haverá ensaio de coreografia infantil na quarta-feira às 19h. Tem um lanche lá fora para ser vendido, para ajudar no Ministério Água da Vida. Quando você sair, custa R$2. Vou fazer um convite para quem é estudante universitário da igreja. No mês de julho haverá um treinamento da Aliança Bíblica Universitária em Salvador. Aí nós vamos estar saindo de João Pessoa numa caravana com vários estudantes indo direto a Salvador. Se você quiser passar uma semana intensa ouvindo a palavra de Deus e sendo capacitado para a obra missionária nas escolas, nas universidades, você me procura ou procura a Marília e a gente vai te dar todas as orientações. Se você quiser, a gente vai estar viajando também, você vai viajar com a gente, tá bom? Irmãos, a paz do Senhor, amém? Eu quero dar mais um aviso. Amanhã vai haver um ensaio do Conjunto Água da Vida a partir das 7h30. Na terça-feira nós temos nosso culto de libertação, de oração também, a partir das 7h30 da noite. Na quinta-feira, eu também quero convidar todos para participarem do estudo bíblico, do curso bíblico no livro de Apocalipse, que também é às 7h30 da noite. Na sexta-feira, o irmão Moisés está informando que não vai haver o culto do departamento de homens, porque no sábado, na sexta-feira mesmo, os homens vão estar indo para um encontro que vai haver de toda a região, de todos os departamentos de homens que fazem parte das igrejas do Betel. Então é um encontro maior, todos os homens vão estar indo para lá na sexta-feira a partir das 7h30. No sábado, a gente tem culto dos jovens aqui na igreja às 7h30. Aqui na Praça do Gás, todo sábado nós temos um culto evangelístico, todos os sábados. Quem puder estar participando também, esse culto está convidado. Domingo teremos a nossa celebração. Vamos convidar o pregador também para estar ministrando a palavra nesse domingo. E pela manhã temos a escola bíblica dominical a partir das 9h. Nós estamos estudando a escola bíblica, o livro de Jó. É um livro bem interessante. Todos os domingos, a partir das 9h da manhã, a igreja está aberta para a escola bíblica dominical. Eu também queria avisar aos irmãos que deram os nomes para cantar, os irmãos da igreja que cantam, que nós vamos colocar uma escala aqui no quadro de avisos, né? Então, na terça-feira essa escala vai ser colocada. Essa escala vai funcionar nos domingos e nas terças-feiras. E também vamos acrescentar o culto do sábado. Quem desejar cantar no sábado, também nos cultos evangelísticos, nós vamos colocar uns irmãos para cantar no sábado também. Quem não deu o nome para essa escala, após o culto, procure a gente. Procure para nós colocarmos o seu nome. Se o senhor não estiver na lista da escala,
procura para a gente colocar o nome de todo mundo, de maneira que todos possam participar dos cultos da igreja cantando e fazendo aquilo que cada irmão gosta de fazer, né? Dentro do seu talento, ou seja, por Deus. Nós vamos terminar o culto e eu quero pedir a todos que fiquem em pé nos seus lugares. Nós vamos orar, encerrando o culto desta noite, agradecendo a Deus por mais esse momento que nós estamos na presença do Senhor. Domingo que vem traga um visitante para participar do culto de celebração que nós vamos ter. Temos uma programação especial para todos, amém? E convide alguém para ouvir também a palavra do Senhor nesse domingo a partir das 6h30. E terça-feira, o nosso culto também de oração. O irmão André fez aniversário, não sei se era do teclado ou do violão. Pronto, o irmão André do teclado, estou aqui na igreja, amém? Eu também queria lembrar também que sábado haverá uma mini vigília aqui na igreja. Começa às 10 horas da noite e termina à meia-noite. Todos os sábados tem essa mini vigília. Nós também temos várias reuniões de oração. Na segunda-feira, às 3 horas, a irmã Aurélia lidera um trabalho de oração na igreja, de 3 às 4 horas da tarde. Toda segunda-feira à tarde. Pelas manhãs, das terças-feiras até a sexta-feira, tem um culto de oração matutino também, que é liderado pela irmã Nevinha, né? Toda terça a sexta-feira. Então, e na sexta-feira à tarde tem o ciclo de oração na casa da irmã Aurélia, para quem desejar também ir a partir das 2 horas da tarde. Amém, irmãos? São vários avisos, espero que vocês se lembrem de alguns. Amém? Vamos orar, encerrando. Pai, nós te louvamos mais uma vez pelo culto desta noite e pela vida de cada irmão e de cada irmã que está aqui na tua casa. Pedimos que tu venhas nos dar renovação interior, que tu abençoes a nossa semana, que tu estendas a tua proteção para todo o teu povo, toda a tua igreja. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada irmão que faz parte dessa igreja, pela vida daqueles que contribuem, que ajudam financeiramente esta obra, levando recursos para essa construção que precisa ser terminada. Pedimos que o Senhor estenda também a proteção do Senhor contra o mal, nos livrando e nos guardando durante toda essa semana. Abençoa os cultos dessa semana na igreja, que haja renovação, libertação e restauração de vidas na tua presença. Nos leve em paz para os nossos lares, com a graça e o livramento do Senhor, colocando também essa paz em nossos corações, para que tenhamos uma semana